E aí eu volto para olhar as questões, né? Eu acho que no modelo de compartilhamento eu não consigo visualizar aqui vocês só na minha tela secundária. Então, nós vamos falar hoje rapidamente sobre os 5 passos que nós temos para fazer análise qualitativa de dados com o Max EDA. Então, eu pensei numa composição onde vocês rapidamente tivessem uma ideia como integrar um projeto completo dentro do programa, a partir de alguns arquivos baseados em texto, né? Pode ser textos como Word, como o PDF, e eu vou mostrar alguns outros tipos de arquivos aqui para vocês. Então, meu nome é Andrea, sou trainer também, aqui do software. Vou falar um pouquinho do software para vocês. Aqui, prontinho. Para quem está tendo o primeiro contato, então ele é um programa que já está aí desde a década de 80, né? Já completou um pouco mais aí de 30 anos de experiência. É fácil de utilizar, tem uma interface intuitiva, 100% traduzida para a língua portuguesa, possibilidade de analisar dados, né, qualitativos, quantitativos e mistos. Isso é um grande diferencial para um software, porque você integra essas diferentes modalidades de análise dentro de um mesmo projeto ou dentro do mesmo programa. Possui ferramentas para realizar transcrições e análise de áudio, vídeo e imagem. Vocês devem ter visto já várias sessões ao longo da manhã que trabalharam, né, diferentes ferramentas e funções e nos dão suporte, né, que vocês vão vendo cada vez mais como elas podem dar suporte nas análises desses dados, embasando análise de dados de redes sociais, como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, também dados de conversas de WhatsApp, e-mails, entre outros. E suporta diferentes tipos de arquivos. Embora você possa estar trabalhando, eu estou trabalhando bastante com a versão do Windows, mas a gente também trabalha com a versão do Mac, e você tem a mesma experiência para as duas modalidades. Quando você abre o primeiro layout, né, o primeiro contato com o programa, você encontra essa interface aqui, né, esse layout da interface, e aqui é onde você começa o projeto. Então, fez a instalação do programa, a gente vai ter aí também webinários, ou algumas sessões que vai falar um pouco, né, dessa composição, da instalação do programa, o formato. Então, vocês vão ver aqui que tem, olha, novo projeto. Vocês veem que é um layout bastante intuitivo também, você logo vê as funcionalidades e quando você clica, você é remetido, né, em algumas dessas funcionalidades direto para a página do programa, o que facilita bastante essa intermediação entre o logo que você precisa acessar o ícone e ter um acesso rápido à informação um pouco mais detalhada no site. Aqui você cria um novo projeto, e aí quando você abre o layout com as 4 janelas de funcionalidades principais do programa, você vai ver que na barra principal também há a possibilidade de, mesmo você estar trabalhando dentro de um programa, né, dentro de um projeto, mesmo dentro deste projeto, você consegue rapidamente ter acesso a outros projetos. Você pode abrir um outro projeto e começar a trabalhar neste novo projeto. Ou você pode criar um novo projeto, e aí começa também, ele vai perguntar se você quer encerrar o anterior e abrir o novo projeto para que você possa começar o trabalho. Então, você tem essa possibilidade de iniciar um trabalho, tanto a partir do layout inicial, quanto dentro do próprio projeto que você está trabalhando, se você criar um novo projeto. Na barra principal também, vocês vão encontrar a funcionalidade, né, o ícone para acessar a funcionalidade salvar o projeto. O programa, ele abre uma pasta temporária. Na instalação, você vai ter uma pasta temporária onde ele vai fazer, né, o armazenamento desses projetos temporariamente. Mas você também pode, né, salvar o projeto nessa funcionalidade aqui, acessando esse ícone nessa funcionalidade. Por que é interessante você salvar também por este atalho? Porque você nomeia, né, você renomeia. Deixa eu ocultar aqui que está atrapalhando. Você renomeia o seu projeto e aí, então, salva na sua pasta pessoal de trabalho com o endereçamento adequado. Eu costumo também utilizar para salvar os projetos e a gente ter sempre uma versão atualizada
para que você possa descartar versões anteriores e não ter um acúmulo de várias versões do mesmo projeto, você pode sempre atualizar o arquivo, dar o título com o horário, o último horário que você trabalhou no projeto, a data e o título. Isso ajuda bastante a você eliminar várias versões do trabalho aí e armazenamento, e às vezes trabalha numa versão anterior, depois você percebe que não era aquela. Isso diminui bastante esse retrabalho. Na função principal também, aqui, a gente vai falar dos 5 passos. Então, o primeiro é onde você encontra os ícones de acesso para criar um projeto e salvar um projeto. O passo 2 é como é que você tem, o que você tem de ferramentas e funcionalidades disponíveis para a sua importação e organização dos seus dados, dos seus arquivos, sejam eles textos, áudios, vídeos, imagens, ou inquéritos vindos, oriundos de planilhas, né? Vocês viram aí outras sessões mostrando como você faz a importação e organização de dados, né, oriundos de pesquisas tipo survey. E aqui você tem a modalidade, olha, lá na barra principal, você tem o importar, é aqui que a gente começa, né, a trazer os nossos arquivos para dentro do projeto. Então, você tem um nível aqui de documentos textuais, tá vendo? Olha, a base de textos, PDFs, tabelas, transcrições de grupo. A gente já viu excelentes sessões aqui dos nossos colegas, né, professores muito importantes, com grandes contribuições na área, que nos mostraram bastante algumas dessas funcionalidades. Nós temos um bloco para fazer aqui a importação de imagem, áudio e vídeo, um outro bloco para importação, né, do tipo survey, e ainda aqui de redes sociais ou bancos oriundos aí da sua biblioteca pessoal. Aqui, nós também temos na janela de documentos, né, então quando você abre, né, uma das visualizações da interface principal, é a organização de documentos. Nessa parte de organização de documentos, você tem um outro atalho. Mas qual é a diferença, André? É lógico que a gente ainda tem outras formas de importar documentos dentro do software, né? Eu estou apresentando aqui duas, mas a gente ainda tem outras modalidades. Dentro da própria pasta de documentos, né, com o ícone, com o botão da direita do mouse, você ainda encontra mais um atalho para inserir documentos direto nessa pasta, ou simplesmente arrastar da área do trabalho aqui para dentro do programa também funciona e traz os arquivos. Mas a diferença é que aqui você abre um campo de opções onde você vai fazer o recorte do tipo de documento que você está querendo trazer. E aqui na janela principal já da nossa lista de documentos, ele vai abrir todos os tipos de arquivo. Então, aqui você vai direto no tipo de arquivo desejado e por aqui ele vai abrir todas as possibilidades que você tem lá na sua pasta pessoal. Então, esse é um diferencial desses atalhos. E na modalidade de organização, nós temos aqui como criar uma pasta, né? Então, você vai ver que na modalidade inicial, né, a gente já tem ali uma pasta com o título documentos, e nessa pasta, a partir dela, a gente pode criar novas pastas, né, criando aqui outras pastas e subpastas para organização e distribuição dos nossos tipos de arquivo. Na análise qualitativa de dados, a organização dos dados, ela já faz parte do processo de análise, então é muito importante que a gente perceba, né, que a ferramenta nos dá essa possibilidade de organizar os nossos dados da forma mais adequada. Essa organização e distribuição aqui vai também auxiliar lá nas ferramentas de visualização e análise. Então, em outras sessões anteriores, onde vocês viram já os trainers, né, os professores aí, mostrando algumas ferramentas de visualização, e aí vocês puderam identificar quais eram os arquivos que estavam sendo analisados justamente pela essa organização prévia, essa edição destes dados aqui. E aí, deixa eu avançar aqui. O passo 3 é a codificação de dados, né? Quais são as funções que nós temos aqui, quais são os ícones de acesso e suas funcionalidades, respectivas funcionalidades, para que a gente possa fazer o processo de codificação, categorização de dados. É lógico que o processo de codificação e categorização de dados, ele vai além, né, dessas modalidades que nós temos aqui instrumentais. Nós também precisamos
voltar para o nosso repertório teórico. Qual é o repertório teórico que eu estou seguindo? Qual é o teórico que eu estou seguindo? Qual é o referencial bibliográfico que eu estou seguindo, né, para o processo de codificação ou categorização dos meus dados? E aí, nessa modalidade, onde nós acessamos, né, essas ferramentas e suas devidas funcionalidades para o processo de codificação? Você pode trabalhar com o processo de codificação na janela, né, de códigos, aqui, onde nós temos aqui o nosso sistema de códigos, e vocês vão ver essa tag aqui, né, essa tag com sinalzinho de mais, com o indicativo de adicionar, é para criar um código novo. Qual é a diferença, Andréia? Porque você também está apontando aqui na janela lateral que há várias diferentes formas também, né, ícones e funcionalidades para o processo de categorização de dados. Eu também tenho aqui, olha, parecendo um reloginho de pulso com sinal de mais, esse símbolo, esse ícone, ele também me dá a funcionalidade de criar um código novo. Qual é a diferença? Essas funções aqui, esses ícones, eles me remetem a funcionalidades diretas ao texto. Eu estou trabalhando um nível de codificação aqui, né, a partir dos elementos que eu estou investigando no meu texto. Então, aqui, essa função, ela me ajuda numa categorização também a priori. Então, não necessariamente eu preciso começar a ler o texto, isso depende do referencial teórico, é claro, mas o que nós temos de possibilidade aqui? Eu tenho a possibilidade de ir lendo o meu texto, selecionando segmentos de interesse e ir usando umas dessas funções. Eu posso usar as minhas canetas de marca-texto, né, para fazer a minha leitura inicial, a minha leitura flutuante, ou destacar os elementos, fenômenos, né, ou depende aí do objeto de estudo, para que você possa depois voltar e verificar se é do seu interesse, né, a transformar essas anotações em códigos, né, ou subcódigos. Também temos a modalidade da codificação aberta, quando você pressiona, ela vai se mantendo aberta para que você faça a codificação linha a linha. Há alguns atores que recomendam, né, a codificação linha a linha. Outras vai fazer a modalidade do em vivo, ele vai pegar exatamente o trecho que você tem interesse e ele vai transformar isso como um código. Então, dessas diferentes perspectivas, a gente também tem aqui, olha, os emotions, que a gente pode também acoplá-los e adicioná-los ali para fazer uma categorização, alguma simbologia, utilizando simbologia muito semelhante aos utilizados nas redes sociais. E aí, então, eu tenho todos esses elementos para trabalhar aqui posteriori com o texto. Aqui, eu também posso trabalhar com a mesma modalidade, e eu tenho interesse em codificar um segmento, eu posso vir aqui, criar um código novo, e ele vai aparecer aqui na minha lista de códigos. Mas essa codificação aqui, essa ferramenta, essa função, também me permite que eu crie meus códigos de interesse. Por exemplo, se você está trabalhando com uma codificação a partir de um referencial teórico, né? Você está fazendo aí uma codificação baseada na teoria, né, conceitual, eu posso aqui já trazer os meus elementos conceituais e teóricos, onde eu já vou estabilizar, né, já vou deixar aqui mais ou menos estabelecido e organizado, de uma forma que eu vá rastreá-los depois lá nos meus trechos de falas, ou nas minhas imagens, né, ou nos meus áudios e nos meus vídeos. Então, essa é uma diferença também. Muitas vezes as pessoas perguntam, André, mas por que aqui é diferente daqui? Pela praticidade de você trabalhar com uma base de funcionalidades direto no texto, ou você trabalhar com uma base de funcionalidades com categorização ou codificação a priori também. Outro passo que a gente tem. Então, primeiro, fiz a importação, né, abri o projeto, salvei o projeto, faço a importação, faço a organização dos meus documentos, vou para o processo de codificação, categorização dos meus dados, e então vou para as ferramentas e funcionalidades de visualização e análise de dados. Então, na modalidade de visualização e análise de dados, nós temos como, rapidamente, vocês também devem ter acompanhado aí nas sessões mais cedo, né, dos trainers, algumas modalidades que já apresentaram funções de análises descritivas de texto, ou análises, né, quantitativas baseadas em texto,
análise a partir da nuvem de palavras ou da lista de frequência de palavras, a apresentação, né, da distribuição da minha codificação em um retrato de um documento. Então, eu posso ter aqui uma matriz de visualização da distribuição, né, das frequências das aparições dos meus segmentos, do volume, e também se aparece ou não aparece, qual a frequência, né, desses segmentos distribuídos entre os meus arquivos. Aqui estão entre participantes, mas poderiam ser diferentes tipos de arquivos. Se você está trabalhando com um texto de revisão, né, vocês viram aí também mais cedo outras apresentações de estudos de revisão bibliográfica, onde eles apresentaram aqui a análise comparativa entre os grupos, né, de textos, conjuntos de textos, e você também tem aqui essa visualização dessa distribuição entre os códigos e ainda acessar a matriz de visualização dos segmentos. Então, não somente essa distribuição gráfica, mas também a distribuição do conteúdo. Passei do quarto passo, né? Escolhi minhas ferramentas e funcionalidades para análise e apresentação dos meus resultados. O que mais que eu tenho de possibilidade, né? O meu quinto passo, para fechar o meu projeto. Eu tenho a possibilidade de emitir um relatório de todo o projeto que eu trabalhei. Então, ele vai emitir um relatório dizendo quais foram os arquivos que eu trabalhei, quais foram, qual é a pessoa responsável, quem trabalhou. Se você está trabalhando em time, vai estar descrito quem fez o quê e quando fez. E aí, depois que você tiver terminado esse processo de abrir o projeto, salvar o projeto, importar os dados, organizar os dados, fazer a sua codificação, escolher sua unidade de análise, se vai ser segmento, se vai ser imagem, se você vai trabalhar com áudio e vídeo. É lógico que a elaboração do relatório, ela tem uma limitação mais voltada para a parte textual e gráfica, né? Então, ela vai até sair uma simbologia de que você trabalhou ali com um trechinho de áudio e vídeo, mas ela vai fazer o indicativo de que há um ícone ali remetendo que você trabalhou com áudio e vídeo, mas não tem como trazer para o relatório se não estiver transcrito, né? Ou se não for as fotografias ou imagens, recortes de imagens. E aí eu vou mostrar para vocês na prática, vai ficar um pouco mais claro. Na modalidade lá da barra principal, vocês vão ter lá relatórios, vocês vão acessar relatórios. Quando vocês abrem o ícone relatórios, vocês têm várias funcionalidades e é possível emitir vários tipos de relatórios. Eu escolhi aqui uma funcionalidade que ele emite como se fosse um e-book, né? Já com a organização, um índice remissivo, ele apresenta um índice remissivo, né, dos códigos e subcódigos ou categorias e subcategorias que você está ali colocando, que você selecionou e que você gostaria de visualizar nesse relatório geral. E aqui, ó, é nessa área aqui que você vai fazer a seleção, né, dos códigos ou subcategorias, enfim, subcategorias, subcódigos que você gostaria que fosse ali contemplados na emissão do seu relatório. Quando você passa desse ícone e vem dessa janelinha, você escolhe o que você quer que vá para o relatório. Você pode escolher tudo, ou pode escolher alguns, ou pode escolher um. Né? Ele está aberto para que você possa fazer escolha de qualquer um deles ou de todos ao mesmo tempo. Passando para a janela da estrutura, então ele vai perguntar o que você quer e vai passar para a janela de funcionalidades de estrutura, né? Qual é a composição do seu relatório? Você quer que tenha um título? Você entra no campo de edição de título, pode dar um título para o seu relatório, você pode dar um subtítulo, você pode colocar ainda outras informações, né? Se você quiser fazer ainda um upload aqui de imagens. Você pode atribuir, tem comentários, né? Ao longo da sua codificação, você fez a elaboração de comentários, você quer que eles venham, né? Acompanhem o relatório. E aqui ele vai perguntar se você trabalhou com a atribuição de peso ou não, se você quer que venha informação do documento, qual foi o documento que originou esse segmento, qual é a posição, né, o parágrafo, a descrição do parágrafo, se ele tem peso, se ele foi atribuir o peso ou não, quem criou, quando criou, e outras funções aqui que vão te dar um descritivo, né, ao final de cada segmento codificado ou categorizado, você vai ter um descritivo aqui,
com essas informações. Então, essa aqui é mais ou menos a carinha do relatório, eu vou apresentar também para vocês na prática que informações ele traz. Mas ele vai trazer a categoria, ou a subcategoria, os trechos, né, que os segmentos, ele pode ser um trecho, pode ser uma imagem, pode ser uma figura que você tem atribuído como unidade de análise, e aí, então, você vai ter esse relatório já semi-estruturado para que você possa fazer a formatação adequada, o embasamento depois teórico adequado, a discussão apropriada, para que você possa aí já praticamente ter sua tese, né, sua dissertação pronta. Eu vou voltar aqui. Eu acho que vocês ainda estão vendo a minha telinha, né? Então, aqui vocês vão ver a minha interface, quando eu abro o programa, aqui. Então, eu crio aqui, ó, um novo projeto. Aqui eu vou acessar quais os documentos eu gostaria. Opa, primeiro eu vou salvar. Vou colocar aqui Max Days. Ele vai perguntar se eu quero... Já tem um, e eu quero abrir diferente. Ó, eu vou colocar, então, Max Days 21. Então, ele abriu aqui o projeto. Esse é o layout inicial. Aqui nós temos as 4 visualizações das janelas, a minha lista de documentos, a minha lista de códigos, né? A minha lista de codificação, aqui, dos meus segmentos recuperados, a minha visualização principal dos códigos. E aqui, importar, eu vou neste atalho aqui, porque eu quero importar vários documentos ao mesmo tempo. Então, eu vou dar um Shift seta para baixo e vou trazer aqui vários documentos ao mesmo tempo. Ele vai perguntar para o meu áudio e o meu vídeo se eu tenho a transcrição para trazer junto. Eu vou dizer que não, neste momento eu não vou trazer. Se eu tivesse uma transcrição, poderia trazer a transcrição já junto com esses arquivos de áudio e vídeo. Então, aqui eu tenho a possibilidade ainda de, clicando com o botão da direita, acessar a funcionalidade novo grupo de documentos, e aqui eu vou ter o grupo entrevistas, eu posso fazer a edição, e aqui eu posso dar o Shift seta para baixo, selecionar esses 3 arquivos de entrevista, arrastar e soltar para dentro aqui da entrevista, tá? E eu faço isso, eu repito esse processo até que eu tenha todas as minhas pastas já previamente organizadas. Então, eu vou trazer aqui o áudio também. O áudio, sempre comando arrastando para fazer essa organização, é possível aqui. Aí, vou fazer também aqui já o de imagens. E vocês podem observar que ele vai ficando, à medida que a gente vai praticando, vai ficando mais rápido o processo, né? A gente vai ganhando mais tempo no processo. Aqui, com o botão da direita, eu posso acessar. É lógico que quem não trabalha com o mouse tem no site, no manual, você tem como ter acesso, né, às informações por os comandos, né, pelo teclado. Aqui nas instruções também, se eu não me engano, aqui na lateral a gente também tem as instruções para utilizar o teclado. Aqui, ó, atalhos para teclado, tá vendo? Bem aqui no canto superior, em cima, no ponto de interrogação, eu tenho lá, ó, o acesso para as funções para o teclado. Organizando aqui, né, eu tenho a possibilidade de trabalhar aqui na entrevista. Essas entrevistas aqui são do nosso professor, a modalidade traduzida para a língua portuguesa. É uma honra trabalhar na modalidade feita pelo professor que está aqui com a gente na sessão, o professor Francisco Freita, que tem uma grande contribuição aqui para a gente. E aí, então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu estou rastreando aqui o meu modelo, trata-se de um inquérito, né, sobre o trabalho voluntariado em Portugal, e tem algumas nuances aqui da análise, vocês podem acessar
esse inquérito na versão da língua portuguesa, como modelo em língua portuguesa, e aí tem vários exemplos lá, né? Quais foram os insights que o pesquisador aqui, o professor, teve para fazer a composição ali da organização dos códigos. Então, um deles é, né, será que existe uma influência familiar em pessoas que buscam trabalho voluntariado? E aqui é numa escola, né, do Corpo de Bombeiros, e tem outros elementos, mas basicamente falando, resumindo, né, se eu fosse atribuir aqui um código, eu colocaria, né, influência familiar está no meu radar e eu achei aqui no depoimento, né, do meu participante. Então, eu vou colocar aqui que influência familiar é um elemento importante, né, está no discurso dos meus participantes, aqui era onde ele fala, meu marido e meu sogro eram bombeiros, e ele vai me contando um pouco, aí quando eu chego aqui, mais para o finalzinho, né, ele vai, esse depoente vai me referir um pouco que essas inspirações passaram pela influência dessas pessoas próximas para que ela ingressasse nessa atividade. Então, ela é importante, eu vou deixar aqui. Como é que eu fiz, gente? Olha, você escolhendo a sua unidade de análise, olha lá, ó, faz a seleção da unidade de análise, né? Seja ela uma palavra, né? Se for aqui, ó, uma palavra, uma combinação de palavras, um pedaço do trecho da fala ou a frase completa, né? Eu tenho a possibilidade de vir aqui, ó, criar um código novo, atribuir o nome para esse código, escolher uma cor, a atribuição de cores facilita depois, em algumas ferramentas e funções de visualização e análise, e aí, então, ele já vai gerar aqui, ó, aparece aqui para mim o código influência familiar. E eu também posso criar um código aqui, né, qual é a influência familiar dele aqui, eu vou dizer que é uma influência talvez não de primeiro grau, não é pai, mãe, irmãos, mas é marido e sogro. Posso aí também atribuir alguma diferenciação, se assim for o objetivo do meu trabalho. E aí eu criei aqui. Vejam a diferença, né? Quando eu seleciono o trecho aqui, e atribuo a codificação aqui, um código novo, ele entende que eu estou solicitando que esse segmento seja codificado. Quando eu atribuo dessa janela aqui, ele não entende dessa forma, ele entende que eu estou criando um código, mas não necessariamente eu escolhi algo, né, algum segmento para colocar. Então, lembrando sempre que quando eu crio nessa modalidade aqui, eu também posso vir aqui, e se ela ficou zerada, eu ainda posso vir aqui e escolher aqui o trecho desejado, o segmento desejado, e eu arrasto, né? Vocês percebam que eu selecionei o trecho de interesse, arrastei, soltei, eu já tenho aqui, olha, um segmento codificado, né? Destacando a influência familiar, um segmento codificado, destacando qual é esse nível da distribuição aqui da influência familiar. Agora eu vou abrir aqui um outro projetinho aqui, para vocês darem uma olhadinha na nossa pasta, porque eu acho que vai ficar mais rápido, para que vocês possam ver um modelo mais recheado, digamos assim, com mais elementos aqui. Eu já vou finalizando aqui para... Ok, deixa eu ver. Acho que ele não abriu o modelo completo. Não sei se ele está abrindo aqui para vocês. Então, aqui está um projeto com a organização distribuída, já com a codificação aqui adequada. E aí eu passo para algumas ferramentas de visualização. Eu posso, com o botão da direita, acessar, né, a estatística desses subcódigos, né, a distribuição dos segmentos para cada código versus os seus subcódigos e gerar relatórios, tanto nível de tabela quanto nível gráfico, e fazer a importação desses gráficos aqui, ou até atribuição de diferentes formas da apresentação da distribuição, né, das falas dos meus participantes e salvar. Então, eu tenho essa distribuição gráfica aqui. Também posso aplicar rapidamente uma nuvem de palavras, clico com o botão da direita,
acesso à funcionalidade nuvem de palavras. Vocês já viram alguns seminários também hoje a respeito da nuvem, onde eu tenho uma distribuição, quanto maior a palavra, maior a frequência atribuída pelos meus participantes. Da lista de frequências, da nuvem de palavras, eu também acesso a minha lista de frequências, e aí, tendo interesse, né, em alguma palavra aqui, eu posso acioná-la, clicando 2 vezes em cada uma delas, eu acesso, né, aqui, para verificar o contexto da palavra desejada, e se esse contexto me interessa, eu também posso fazer uma nova atribuição de uma codificação para essa palavra. Tem essa apresentação gráfica aqui. Outra modalidade, então, é acessar o nosso relatório, ir na emissão, escolher os códigos desejados, né? Eu atribuo aqui o OK, vou colocar aqui o Max 10 para a gente, vou atribuir o relatório, ele vai perguntar se eu desejo salvar, eu vou dizer que sim, na minha pasta pessoal, ele vai gerar e vai perguntar se eu quero que deixe gerar um índice, e aí gerando o índice, aqui vai gerar o índice de todo os códigos e subcódigos que eu pedi para que fossem apresentados aqui no gráfico, quem fez, quando fez, e aí a nossa distribuição, né? Então é fantástico. Aqui eu ainda acresceria você vir aqui, pegar as frequências dos seus códigos, aqui gerar um gráfico, copiar esse gráfico para a área de transferência e adicionar aqui a distribuição frequencial dos códigos. E depois dessa distribuição das frequências, ainda colocar aqui os seus segmentos codificados e ainda fazer o aporte da sua discussão. Então, eu vou voltar aqui para vocês, para as perguntinhas, porque o tempo é bem curtinho mesmo.